matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Correção das questões de 16 a 22 da primeira avaliação trimestral de matemática do segundo ano do ensino médio 2021, aula 3. Os temas abordados serão potência de 10, geometria espacial, regra de 3, teorema de Tales, função e relações métricas no triângulo retângulo. Veja quantos temas importantes. Esses temas geralmente são muito cobrados aí nos vestibulares, nas provas do Enem, e também são muito úteis no nosso dia a dia. Nessa videoaula eu vou mostrar para você de uma forma bem clara como resolver uma questão de matemática envolvendo potência de 10. Então vamos que vamos! Um modelo de processador de computador é fabricado de maneira que a distância entre os transistores que ficam em sua parte interna é de 14 nanômetros. Qual é a distância em metros entre esses transistores? Então hoje a tecnologia se especializa cada vez mais, num espaço cada vez menor, As peças são cada vez menores e você tem processadores aí que fazem um trabalho espetacular e que são pequeníssimos, Nanômetro. Para você ter uma ideia, 1 nanômetro é você dividir 1 metro e pegar uma milionésima parte desse metro. Não é mesmo, Zé Joinha? Eu adoro matemática! Eu também adoro matemática, Zé Joinha? Muito importante. Esse Zé Joinha eu trouxe lá da apostila do PET, A gente está convivendo com as atividades do PET, o Zé Joinha está lá, eu trouxe ele para cá para fazer um contraponto aqui comigo nessa aula, não é mesmo? Olha, 14 nanômetros. Olha, 1 nanômetro equivale a milionésima parte do metro. Ou seja, você tem aqui uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas, 8 casas, 9 casas. É como se você dividisse 1 metro em 1 milhão de partes e pegasse uma. É exatamente isso. Sendo assim, 14 nanômetros equivale a 0,000000014 metros. Transformando isso em potência de 10, veja que todos os expoentes estão negativos. Por quê? Porque são medidas muito pequenas, Então, 14 nanômetros é 14 vezes 10 elevado a quanto? Veja bem, se eu tenho aqui o 14 sem a vírgula, implica que essa vírgula está depois do 4. Porque quando um número é inteiro, não tem vírgula, significa que a vírgula está após o último algarismo, Então, quantas casas a vírgula se desloca para ir para depois do 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então elevado a menos 9. Muita gente fala, se for para a direita é isso, se for para a esquerda é aquilo. Eu prefiro guardar o seguinte, se for um número pequeno, menor que 1, você coloca expoente negativo. Se for um número grande, tipo a distância da Terra ao Sol, uma unidade astronômica, aí você coloca expoente positivo. Nem precisa ser tão grande, Mas toda vez que você tiver um número pequeno, vírus, bactérias, transistores, então expoentes negativos, porque são números muito pequenos. Logo, a alternativa correta é a letra D. D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 17 é uma questão bem simplesinha. Essa aqui é uma questão que a gente fala assim, é o presente que nos foi dado na prova. Observe a fração no quadro abaixo. Está aqui. Até ao ler a gente já sabe a resposta, 4 décimos. A representação decimal dessa fração é qual? Como eu disse, 4 décimos, Décimos, uma casa após a vírgula, mas a gente pode provar isso. 4 dividido por 10, porque fração, talvez ninguém nunca tenha lhe dito isso, mas fração significa divisão. 4 dividido por 10. Como 4 não dá para dividir por 10, você coloca 0, no quociente e um 0 aqui. 4 vezes 10, 40, para 40 nada. Então, olha, 4 décimos é representado dessa forma,
Alternativa correta, letra A. Agora eu vou falar um pouco para você sobre geometria espacial, esse tema super legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Geometria espacial é um tema muito legal. Observe abaixo o desenho de uma pirâmide de base quadrada. Uma das planificações dessa pirâmide é qual? Nós podemos começar olhando a base dessa pirâmide. É um quadrado, embora a perspectiva aqui não nos permita observar isso, mas aqui diz base quadrada. É a perspectiva que dá essa impressão que o quadrado está enviesado, né? Então essa não é porque não tem nenhum quadrado na jogada, essa não é. Nós podemos ficar entre essas duas. Essa tem um quadrado e essa também tem. Porém, agora a gente pode constatar que é a letra E porque nós vamos para as faces laterais. Aqui nós temos um triângulo nessa face lateral, a gente tem um triângulo nessa face lateral. Tem outro triângulo aqui, tem outro triângulo aqui, tem outro triângulo na frente, tem outro triângulo aqui. Por último, nós temos esse triângulo da direita, nós temos também um triângulo, ou seja, nós temos uma base mais 4 faces triangulares, o mesmo que ocorre com a pirâmide. Alternativa correta, letra E, de esperança. A questão número 19 diz o seguinte: Marta pesquisou o teor calórico do mamão e descobriu que cada 100 gramas da fruta contém 39 calorias. Um determinado dia, no café da manhã e no lanche da tarde, Marta comeu ao todo 400 gramas de mamão. Quantas calorias Marta ingeriu provenientes desse mamão? É uma questãozinha também bastante simples, que envolve o tema regra de 3 simples. E é muito simples mesmo. Veja, vamos dividir isso aqui em duas grandezas, peso e calorias. Então, quando ela consome 100 gramas, ela consome 39 calorias. Quando ela consome 400 gramas, ela consome quantas calorias? Chamamos de X porque é o fator desconhecido. E regra de 3 simples, quando são grandezas diretamente proporcionais, o que significa isso, professor? Grandezas diretamente proporcionais? É que aumentando uma, aumentará a outra. Por exemplo, se ela consumiu 100 gramas de mamão, com isso tinha 39 calorias. Se ela consumir 400 gramas, ela vai consumir muito mais calorias. Então aumenta um, aumenta o outro. Sempre se cruza alguma coisa em regra de 3. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. 100 vezes x, 100x, 400 vezes 39. Vamos armar aqui e simplificar para simplificar. Corte rápido. É como se eu dividisse por 100. 4 vezes 9, 36, elevo 3. 4 vezes 3, 12, 3, 15. Veja como é simples. Então, a alternativa correta, letra D, de Dimas. Vamos agora à questão número 20. Nessa videoaula eu vou mostrar para você como funciona o Teorema de Tales. Por que Teorema de Tales? Tales, ele publicou um teorema que nos mostra como resolver os problemas matemáticos em que tem duas ou mais paralelas e uma transversal ou mais, né? Como aplicar as regras de proporcionalidade. Tales de Mileto foi chamado assim por ter nascido na cidade de Mileto por volta de 600 anos antes de Cristo. E veja, que descoberta fantástica, não é? Até hoje a gente utiliza o Teorema de Tales e ele é muito útil aí na resolução de questões de vestibulares, questões do Enem e questões do nosso dia a dia aí na geometria, seja nas profissões de arquitetura, de engenharia civil e várias outras aplicações no nosso dia a dia. A questão propõe o seguinte: o proprietário do terreno 1 de um loteamento, representado no desenho a seguir, deseja construir um muro para fechar o fundo do seu terreno que fica na Rua Bahia. Para fazer o orçamento dos materiais necessários para a construção, é preciso ter a medida do comprimento do muro a ser construído. A medida do comprimento do muro a ser construído em metros é qual? Então veja bem, como eu disse, o Teorema do Tales é muito importante aqui nesse caso de engenharia civil, no caso de arquitetura. Ele consiste no seguinte: se você tiver um feixe de paralelas, olha, essa é paralela a essa, que é paralela a essa,
a proporção entre os segmentos das transversais é a mesma. Por exemplo, se você pegar aqui 12 sobre 15, é a mesma proporção de você pegar o muro que está sendo chamado de x sobre 20. 12 sobre 15, x sobre 20. Você não pode fazer o contrário. 12 sobre 15 e 20 sobre x. Pegou da esquerda para a direita, pega da esquerda para a direita. Ainda teria outra forma também. Você poderia pôr 12 sobre x e 15 sobre 20. Então aqui multiplicou em cruz, beleza, 15 vezes x, 15x, 12 vezes 20, 240. X é igual a 240 dividido por 15, que dá quanto? 1 vezes 15 para 24, 9, desço 0. 6 vezes 15, 90 para 90, nada. Então x é igual a 16. Alternativa correta, letra C. A questão número 21 diz o seguinte: em um restaurante, o valor P em reais arrecadado com a venda das refeições pode ser calculado a partir da função P de x igual a 50x, em que x representa a quantidade em quilograma da refeição vendida. Durante um dia, esse restaurante vendeu um total de 36 quilogramas. Nesse dia, qual foi o valor total arrecadado com a venda de refeições? Uma comidinha bem salgada, né? 50 vezes x, você consome 1 quilo de alimento aqui, são 50 reais, mas a coisa não está fácil, né? Veja aqui, nós temos uma função, temos a quantidade de quilos, é só substituir, nada além. Então, P de 36, o preço de 36 quilogramas é igual a 50 vezes 36. Por quê? 50 é o preço do quilo, consumiu 36 quilos. 5 vezes 6, 30. Elevamos 3, 5 vezes 6, 15 e 3, 18. Um zerinho a mais aqui, R$ 1.800. Alternativa correta, letra E. Vamos agora à correção da última questão dessa prova. Oh, que pena, está chegando ao fim. Mas logo vem aí o PET volume 3, né, do segundo semestre, e a gente se encontra novamente aqui, um de um lado e o outro do outro lado da telinha. Agora eu vou falar um pouco para você sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Henrique é professor de geometria e fez algumas demonstrações a partir de um triângulo construído por ele. Está aqui. A figura abaixo representa o triângulo JKL, desenhado por Henrique, no qual ele indicou as medidas dos lados e ângulos internos. A partir dessa figura, Henrique escreveu 4 sentenças sobre as relações entre os lados desse triângulo e apenas 2 delas eram verdadeiras. Observe abaixo as sentenças feitas por Henrique. Então vamos trazer as sentenças. Q ao quadrado é igual a S vezes M? Vamos ver se isso é verdade. Vou trazer para você as relações métricas que se aplicam a um triângulo retângulo. Veja aqui, eu tenho um triângulo retângulo, eu vou colocar aqui com outros nomes, mas a gente faz a relação. Veja, A é sempre o lado maior do triângulo, B e C são os catetos, N e M ou M e N são as projeções, esses pedacinhos aqui, e H a altura. Então aqui as relações métricas são essas, olha, A vezes H é igual a B vezes C, ou seja, esse lado maior vezes a altura é igual a multiplicação, o produto dos dois catetos. Tanto B ao quadrado, que é esse ao quadrado, é igual o todo vezes a projeção dele, esse ao quadrado é igual o todo, né? O A, que é a hipotenusa do triangulão, vezes a projeção desse aqui, o lado que está debaixo dele. Ainda tem a relação H ao quadrado é igual a M vezes N, né? E, por último, o mais importante, teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, no primeiro momento, quando diz Q ao quadrado, esse Q está associado a qual letra? B, né? Então, vamos olhar aqui se dá certo. B ao quadrado é igual a vezes N, ou seja, tudo, que é a hipotenusa, que aqui no caso seria S, vezes a projeção desse camarada aqui, ó. Que aqui no caso veio um M no lugar do N, mas isso não interfere. MN ou NM, né? Então, essa primeira afirmação é verdadeira. Por quê? Q ao quadrado
né? Esse lado ao quadrado é igual a projeção dele vezes o todo. Assim como esse lado ao quadrado é igual a projeção dele vezes o todo, esse lado ao quadrado, esse cateto ao quadrado é a projeção dele vezes o todo. É m vezes a, ou a vezes m. Então, verdade. Essa aqui foi uma pegadinha, que se a gente não olhar direito, a gente pensa que é o teorema de Pitágoras. Olha, m ao quadrado, mas o m não é a hipotenusona toda, é só uma projeção, então não pode ser igual à soma do quadrado dos catetos. Se fosse teorema de Pitágoras, seria s ao quadrado igual q ao quadrado mais r ao quadrado. Então, a 2 não é verdadeira. A 3, s vezes t. S equivale ao a nesse triângulo, é o todo vezes o t. O t aqui é o quê? O t é a altura, né? Então, S vezes o t de altura, ela está aqui em vermelho, mas aqui é a mesma coisa, né? S vezes t é igual que é esse cateto, vezes R, que é esse cateto. Olha, vamos aqui. Se a gente pegar, aqui seria A vezes H, né? Que é essa aqui, olha, é igual B vezes C, um cateto vezes o outro. O todo vezes a altura é um cateto vezes o outro. A mesma coisa que o todo, que é S, vezes a altura, que é T, igual um cateto, que é Q, vezes o outro, que é R. Então, é verdadeira a afirmação 3. Sendo assim, como são duas as verdadeiras, é a número 1 e a número 3. A alternativa correta, letra B. B de bons estudos. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e me coloco à inteira disposição para que você possa comentar minhas videoaulas, sugerir, pois afinal eu quero melhorar a cada dia mais para que você possa vencer e detonar nas provas dos vestibulares e do Enem, beleza? Sucesso nos estudos e na vida! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar... Curte o canal do vovô e dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.